e vamos pensar no que Jesus diz que é a igreja. Mateus 16, você pode abrir sua Bíblia e conferir aí, para não acontecer de eu ficar falando em vão aqui. Conta que Jesus pegou os discípulos e foi para a porta de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Você precisa entender o que é Cesareia de Filipe para você entender o contexto. Cesareia de Filipe era uma pequena cidade que replicava a vida, a arquitetura, o estilo de viver romano. Então, por exemplo, quando Roma ocupava militarmente uma região, o segundo passo dela era enviar para aquela região um grupo de pessoas que pudesse culturalizar, demonstrar para as pessoas como era bom ser romano. Eram pessoas da alta sociedade, militares, comerciantes bem-sucedidos, alguns políticos iam também, e eles ganhavam terra, títulos, e eles cresciam socialmente falando, e eles, naquele lugar eles tinham a proeminência, porque o objetivo deles era demonstrar para a população daquela região como era bom ser romano. Isso se chamava de eclésia. Nos dias de hoje se chama padrão de sucesso. Exatamente. É o processo de culturalização que tantas nações fizeram ao longo das colonizações aí. Algumas mais agressivamente, outras menos, mas todas tentaram fazer, demonstrando como era bom ser parecido com eles. Isso era ser eclésia. A palavra eclésia, que foi citada pela primeira vez por Cristo Jesus nesse texto de Mateus 16, é uma palavra composta, que quer dizer, tem duas palavras, chamar e fora. Com o uso congregacional romano, essa palavra começou a ser interpretada como assembleia. Aliás, também, no romano não, com o uso grego, essa palavra começou a ser usada como assembleia, porque também se chamava de eclésia quando um grupo de pessoas eram separados para estudar um determinado assunto ou filosofia. Aí eles paravam lá no aerópago e começavam a discutir, aquilo ali se chamava também de eclésia. Mas na essência a palavra eclésia quer dizer chamar e fora. Dá a ideia de alguém que foi separado, de alguém que foi convocado para um propósito específico. No caso romano, eles eram chamados para fora, eles eram chamados para compor esse grupo de pessoas que tinham a missão de culturalizar, de anunciar as grandezas do Império Romano. Como é que era bom, como é que era rico, como é que era próspero ser romano. Então Jesus para na porta dessa cidade, chamada Cesareia de Filipe, e pergunta para os discípulos. Você vai notar no texto bíblico que é uma conversa coletiva. Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles, você é João Batista, você é Jeremias, é Isaías, você é Elias. Ou um dos profetas. Um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E gente, a palavra eu sou, no hebraico, ela tem a mesma conjugação. Eu sou, tu és, não tem essa variação. Você precisa do contexto para entender ela. Então, quem dizem vocês que eu sou? Nesse momento, a conversa sai do âmbito coletivo. A conversa sai do âmbito coletivo e vai para o âmbito individual. Pedro dá um passo à frente e diz assim: Senhor, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer ungido, capacitado. E eu te pergunto, para que o Senhor Jesus foi capacitado? Ele foi capacitado por Deus, ele foi ungido por Deus, para ser aquele que libertaria o mundo do pecado, do diabo. Libertaria as pessoas do mundo, do pecado e do diabo. Ele foi capacitado, ungido por Deus, para se oferecer como oferta em resgate dos outros. A vida de Jesus, amados, ela é marcada pela incapacidade de fazer algo em prol de si mesmo. Em todo
Senhor Jesus nega-se a si mesmo. O negar a si mesmo não foi só no momento da cruz. O negar a si mesmo levou ele até a cruz, mas o negar a si mesmo é um estilo de vida de Cristo Jesus. Era impossível para alguém com a unção e com o propósito dele não oferecer-se a si mesmo em resgate dos outros. Fazer qualquer coisa em prol de si mesmo, para o seu bem-estar, para se autoproteger, representava errar o alvo de Deus. Pedro, nessa hora, reconhece isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele assim. Jesus não está falando com os 12 nessa hora, está falando com Pedro que disse isso, tá, amados? Jesus disse para ele assim: bem-aventurado és, feliz será o fim, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Sabe por que ele cita o nome do pai de Simão ainda? Para você e eu sabermos que ele estava falando com um indivíduo e não com um coletivo. Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Vocês notam, amados, que Jesus sempre repreendia as pessoas que tentavam glorificar ele como filho de Deus. E ele tinha uma alegria, um prazer de se apresentar como filho do homem. Como alguém de carne e osso, vazio da forma de Deus e humilhado diante dos homens. O Senhor Jesus se apresentava assim. E ele repreendia aqueles que tentavam glorificar ele. Sabe por quê? Jesus não aceitava nenhuma glorificação de homens. E é isso que fez ele ser glorificado por Deus. Então Jesus fala assim, ó, não foi nem eu que te disse isso. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ele diz, tu és rocha. Tu és, eu sou. Entendeu? Rocha. E sobre essa rocha, Cristo. De onde você tirou essa conclusão, Eric? Porque é dele que ele estava falando. E não de Pedro. Ele não estava instituindo aí o primeiro Papa. Ele estava dizendo que sobre a rocha, Cristo, ser ungido, capacitado para oferecer sua vida em resgate dos outros, ele edificaria a sua eclésia. Lembra de onde eles estavam? Eles estavam na frente de uma eclésia, da eclésia de Roma, do povo que estava investido de autoridade, tinha um sobrenome romano, tinha títulos romanos, tinha riqueza romana para demonstrar o poder de Roma. E ele diz naquele lugar para os discípulos que toda vez que eu e você nos manifestássemos como Cristo, ou seja, tivéssemos a unção do Espírito Santo para oferecer a nossa vida em resgate dos outros, então nós seríamos Cristo. Nós seríamos sua igreja. E contra essa igreja que repousa sobre a rocha Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam.